Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas, amém? Eu gostaria de convidar vocês para assistir esse vídeo até o fim, irmãos. Vamos aprender hoje Romanos 8:18. Deus abençoe. Ai, Deus. O Deus, tu és meu Deus forte. O grande El Shaddai. Todo-Poderoso Adonai. A criação está a gemer. E está a sofrer com dores de parto. Seu nome é maravilhoso. O que vocês acham, pá? Gemidos da criação. Problema mundial na Cloudflare provoca falhas em sites, redes sociais e serviços bancários. O que vocês acham? Isso é uma mera coincidência? Ou do que eu acabei de falar? Quando eu falei que a criação está a gemer, está a sofrer com dores de parto, ainda não tinha visto essa matéria aqui no grupo dos ministros. Isso é o gemido da natureza. Pânico no sistema. É muito forte, né? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, começando no versículo 18. A criação está a gemer, está a sofrer com dores de parto, porque ela vai ser libertada. Vai haver libertação. A essência de adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, és tu. O que é isso, criação que está a sofrer com dores, como a de uma mulher parturiente? Como a de uma mulher parturiente, não é parturiente, que vem de parto. Não. Pergunte uma mulher e vai te contar a história. Os homens não conhecem o que é a dor do parto. Ouviram falar? Cheguinho, tu ouviste falar das dores do parto? Tu nunca experimentaste dores do parto? Você pode cantar, tenho ouvido só falar das dores do parto. A criação. O que é isso, criação? Tudo que foi criado. Tudo. Desde os anjos até as coisas inanimadas. Coisas inanimadas, as coisas que não têm vida, que se encontram no universo. Não somente na natureza, terra, mas no universo. O universo é esse conjunto de vários planetas. E dentre esses planetas só tem um planeta vida, aonde há vida. E se só num planeta que tem vida, então é só num planeta onde tem seres vivos. Dentre os seres vivos tem os animais e os homens. Para não falar dos espíritos que também têm vida. Ok? Agora você veja. Paulo está dizendo na sua carta aos Romanos, no capítulo número 8, começando no 18, de uma aflição, de uma dor tão grande da criação. O que foi criado com perfeição teria se tornado escravo. Ou então, a criação que foi livre um dia se tornou escrava. E Paulo disse, ela se tornou escrava
não por causa daquele que a criou. E nós sabemos, você sabe, eu sei, quem é o Criador da criação. O Deus omnipotente e todo-poderoso, como está escrito, Criador dos céus e da terra. Não foi o Criador que entregou, que levou a criação a ficar sujeita à vaidade. Não. Mas foi por causa daquele a quem foi entregue. A quem foi sujeitada. Veja só, Deus cria a criação e sujeita a Adão. E entrega a criação a Adão para que Adão pudesse sujeitar, governar, mandar, dominar a criação. Debaixo deste céu. Mas toda a criação, tudo que foi criado, tinha que se sujeitar a Adão. É muito forte, né? Entenderam? A autoridade, o poder que Adão desperdiçou, o domínio, o governo, o monopólio. E a criação era livre. Não havia vaidade, nem corrupção, nem pecado, e não havia morte na criação. Mas desde o dia que aquele a quem foi sujeitado a criação se corrompeu, se vendeu ao diabo, o primeiro pecador, que esperava uma oportunidade para tomar o controle de todas as coisas criadas. E ele conhecia o segredo. Ele sabia que era somente derribar, vencer, prender, capturar aquele a quem foi sujeitada a criação, e então toda a criação seria sujeitada por ele. E esse nós o conhecemos, é Satanás. E Jesus disse, chamou-no de antiga serpente. Antiga porque no princípio, não desde o princípio, no princípio da contaminação, da corrupção, ele se manifestou como serpente. E desde aquele dia tomou o nome de serpente. Muitos anos depois, Jesus fez lembrar que esta serpente que eu estou a vos falar é a mesma antiga, ou então que levou Adão ao pecado. E desde aquele dia, a criação sofreu, porque foi entregue à vaidade, ficou sujeita à vaidade, ou então ficou escrava, sujeição, escravidão, ficou escrava de Satanás. E Satanás se tornou o príncipe da criação toda. E Satanás se tornou o Senhor. E Satanás se tornou o dono. E Satanás, sendo mau, então escravizou com ferro e fogo a essa criação. Isto é, destruindo a criação. E no meio da criação, aquele a quem a criação teria sido sujeitada, que é o homem, também se tornou escravo. E Adão andou sobre o pó como a serpente, comeu pó e do pó ele voltou. E a terra se tornou maldita. E a terra se tornou escrava, foi capturada, se tornou uma cadeia, uma prisão. Tudo, os animais, as águas, os oxigênios e tudo, o ar, o vento, mares, animais, plantas, insectos, homens, tudo ficou maniatado, amaldiçoado e o sofrimento começou desde aquele dia. Mas Deus prometeu que viria libertar essa criação que foi sujeitada na servidão do pecado. Deus prometeu que ele voltaria para vir libertar a criação. Estão a entender? Então muitos anos passaram. Mais de 6.000 anos se foram. Chegou a hora da libertação da criação. É verdade, veja, o processo da libertação começa
há 2000 anos atrás. Há 2000 anos nós vimos, sim, a história do Éden, a promessa do Éden a se cumprir. Se você controlar no Éden, vai encontrar, tem duas figuras subentendidas aí, que vocês ou teólogos não entenderam. Conseguiram decifrar só uma, mas a outra figura foi indecifrável. Deus coloca a inimizade entre a serpente e a mulher, e a semente dos dois. E Deus disse que a semente da mulher viria ferir a cabeça da serpente. E a serpente poderia ferir o calcanhar da semente da mulher. Eu disse, conseguiram decifrar esse mistério da serpente e a semente da mulher, da ferida no calcanhar sobre a semente da mulher e da ferida da cabeça da serpente. Vocês conseguiram. Até então, vocês não erraram. Entenderam que este é Jesus, a semente da mulher. Entenderam que é Satanás, a serpente. Entenderam que esse duelo aconteceu no Calvário. Entenderam que o que foi prometido no Éden se cumpriu em Golgota. Até aí vocês não erraram. Mas agora, outra figura. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher que poderia gerar o filho? Quem esta mulher não somente geraria o filho, queria ferir a cabeça da serpente, mas também poderia ser o inimigo ou a inimiga, vamos falar mulher no feminino, também fui professor de português, ok? A inimiga da serpente. Será que é Eva? A Eva passou? Hã? Será que é Maria? A Maria passou? Será que é quem? É a igreja? Ou a nação israelita? A nação escrava foi capturada. Igreja foi capturada. Então quem é este que gera o filho? E que Deus declara uma inimizade, não digo eterna, porque isso vai ter fim, mas uma inimizade entre a serpente e esta mulher. E se nós formos para o livro de Apocalipse, vamos encontrar essa mulher, aleluia, que há 2000 anos foi revelada que poderia se manifestar para gerar o filho, que já teria sido gerado no ventre de uma mulher, e também o cenário do calcanhar e da cabeça já teria acontecido. Quando João viu esse cenário, já teria acontecido o cenário entre a serpente e a semente da mulher, e as feridas entre os dois. Um foi ferido no calcanhar e outra foi ferida, que é a serpente no feminino, na cabeça, no crânio. Isso já aconteceu, mas João, depois desse cenário, depois desse fenômeno, acontecimento, foi no céu e viu uma mulher grávida, com dores de parto, e estava vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e também uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E gritava com ânsia de dar à luz. Então, será que esta mulher é o mundo que Paulo fala que a criação está a gemer, está na ardente expectação por causa da manifestação dos filhos de Deus? Será que é o mundo? É o mundo que estava a gemer com dores de parto, mas o mundo não poderia gerar a semente santa. O mundo jaz no maligno. O mundo, a criação, foi vendida, se corrompeu. Como o mundo poderia gerar o Filho de Deus? Não é possível. Hã? A igreja. Como a igreja poderia gerar o Senhor da igreja? Não é possível. Como é que o corpo geraria a cabeça? Não é possível. Então não é igreja. Ok? Ah, mas quem gerou Jesus foi uma mulher? E quem que te disse que a mulher gerou Jesus? Quem que te garante que é Maria que gerou Jesus? Quem que te disse que é Maria que gerou Jesus? Se ele não teve contato com nenhum homem. Ainda que tivesse contato e fosse pela relação ou então sexual de um homem, não seria Maria a gerar, seria José. Porque os homens saem das costas, os filhos dos homens. As mulheres são simples incubadoras.
os cromossomas é que vão fecundar os óvulos para dar lugar a um filho. Então, mas qual é essa mulher? E nós vimos quem é essa mulher. Aquele que gerou o filho no ventre da mãe. E a Maria, ignorante no tocante a essas coisas, não incrédula, era uma nécia, perguntou como isso poderia acontecer, sabendo que eu não tenho contato e nunca tive com nenhum homem. Como me achar grávida sem ter sexo, se eu sou virgem? E foi assim que o anjo falou: o Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra. Ouviram? E te acharás concebida sob o poder dele, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou Jesus. Então esta é a mulher. E nós vimos que ele gera o filho 2 vezes. Vimos no Éden a falar de um filho que seria gerado no ventre de uma virgem. Os profetas depois decifraram isso. E que esse iria ferir a cabeça da serpente. Mas nós vimos que aquele que a gerou é uma mulher também. E como o Novo Testamento, o reino e a verdade veio explicar a todas as dispensações juntas, o que não foi explicado ontem, foi explicado no tempo da verdade, da manifestação do reino, como está escrito, e todos serão ensinados por Deus. E o Deus encarnado ensinou algumas coisas, e ele disse aos seus discípulos: não podeis suportar, tem muita coisa para vos falar, mas está a vir um que vai vos revelar todas essas coisas, que eu vos tenho, inclusive fazer lembrar. E nós sabemos quem é este um. Aleluia. E nós estamos a ver agora, no livro de Apocalipse, um outro cenário, de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa doce. Estava grávida e gera um filho. Então, estás a querer dizer que Jesus nasceria 2 vezes na terra? Com corpo? Não. Mas nasce a segunda vez, sim, no espírito. Está a entender? Esta mulher, o Espírito Santo, gera esse Jesus para reinar. Por isso está escrito que ele será recebido no trono do seu Pai e vai reger as nações com vara de ferro. Vais encontrar que agora o duelo não é mais com a semente da mulher, com a serpente. Porque Deus, no Espírito, não luta com Satanás. Nem Satanás luta com Deus no Espírito. Quando Deus se encarna assim, um dia o Verbo se encarnou. E por isso houve um duelo entre a serpente e o Filho, que se chama Verbo, o Emanuel. E nós vimos o cenário. Um lhe feriram o calcanhar e outro lhe feriram o crânio. Os dois, ninguém morreu. Mas Jesus morreu. Morreu e ressuscitou. A morte porque foi no inferno. E depois subiu. Mas a serpente não foi encarcerada. Não foi presa. Foi deixada somente com ferida. Agora, Jesus, o Filho, que nasce já sem carne, então não pode lutar com a serpente. E agora é quem? Então essa mulher toma corpo. Agora a guerra entre a mulher e a serpente. E esta guerra está aqui, que o dragão parou diante da mulher que estava grávida. Dragão jamais pararia diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo no Espírito. Nem pensar. Sem oposição. Nem ele mesmo poderia ousar fazer isso. E se vocês que dizem que esta mulher é a igreja não tem poder para lutar com Satanás. Não tem. Em nenhuma parte da Bíblia vos foi entregue Satanás para vocês lhe vencerem. Só uma parte onde Deus fala, através de Paulo,
que ele vai destruir Satanás debaixo dos vossos pés, não vocês. Em nenhum momento disse, eu vos entrego Satanás. Em nenhum momento. Aliás, o próprio Espírito Santo revela isso através de Judas. Diz que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou enfrentar Satanás. Estão a entender? Nem mesmo o arcanjo Miguel conseguiu amaldiçoar Satanás. E quando ele enfrentou com a ordem do Emanuel, veio dizer, o Senhor te repreende. Porque respeitou a hierarquia do querubim ungido. Mas Deus é sobre todos. E quando Deus se encarna, toma corpo, então usa da supremacia, da autoridade sobre todos, porque Ele é sobre todos. E João disse, aquele que é de cima é sobre todos. Aleluia! Estão a compreender? Mistério na terra. Veja, e quando Deus toma o corpo, Ele se torna humilde. Mesmo sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se aniquilou a si mesmo e tomou a forma de homem e se humilhou até a morte e morte de cruz. Ouviu? E assim, essa humilhação ou então humildade é que ele tem que seguir as regras do jogo, como está escrito. E o menino tomou leite e manteiga, até que soube discernir o bem e o mal. Ah, e o menino cresceu, quer no espírito, na fé, em tudo, como na graça, até graça. Agora você imagina, o menino até fugiu. Do Egito chamei a meu filho. Mas quando cresceu, não fugiu. Enfrentou a morte. Entregou-se à morte. E teve poder para entregar sua alma, ou então sua vida, e teve poder para tornar a tomá-la. E ele disse, ninguém tem poder para tomar de mim, porquanto era necessário que a redenção fosse feita. Essa é a humildade de Deus, que se deixou vencer, mas a morte não lhe venceu. As ânsias da morte não triunfaram sobre ele. E ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Oh, João foi ver essa vitória de Jesus no céu. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu que morri e que vivo para sempre. Que recebi poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas há uma promessa de libertar a criação. Veja que a morte de Jesus Cristo não libertou a criação. O sacrifício foi feito para a libertação da criação, mas precisava um tempo próprio para destruir tudo. Toda a libertação, não há libertação, não é igual à libertação do quem? Por isso veja só a libertação do Egito. Egito foi enfraquecido, mas o Egito permaneceu de pé. Mas aquele povo não foi liberto do pecado. Mas a libertação da criação vai implicar destruir a criação. Estão a entender? Não, vocês não entenderam. A libertação da criação vai implicar destruir a criação. Para que Deus faça uma outra criação. Como disse João, novos céus e nova terra. Ele viu. Por que novos céus e nova terra? Porque os primeiros céus e a primeira terra teriam sido destruídos. E por que Deus destrói os céus e a terra? Porque estão rejeitados. Assim como o sangue está rejeitado para sempre, também a terra e os céus estão rejeitados para sempre. Terão que ser destruídos para fazer novos, aonde não habitará o pecado, aonde o mundo não poderá entrar. E como vocês queriam que essa terra permanecesse para sempre cheia de feiticeiros? Como vocês queriam que o mundo continuasse como um mundo cheio de assassinatos,
a terra recebendo sangue inocente, e o clamor dele está chegando no céu, prostituição, homossexualismo, idolatria, feitiço, inimizade, tudo isso. Por isso, antes que o Senhor destruísse a geração de Noé, ele salvou um povo e depois destruiu. E ele vai fazer o mesmo. Ele vai salvar um povo e depois vai destruir tudo. E esse povo que ele vai salvar é o seu povo, é a igreja. Já começou a obra da restauração. Por isso, há uma promessa que diz que viria um restaurador, que poderia vir restaurar todas as coisas. Há uma promessa que diz que os seus poderiam se conter até o tempo que o restaurador viesse para restaurar. E quem é esse restaurador? A mulher inimiga da serpente, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e também, glória a Jesus, este é o restaurador que poderia gerar o reino, o filho, sim, no seu ventre, no espírito, para poder reger todas as nações com vara de ferro. Estão a entender? Por isso a criação está a gemer, porque chegou a hora da libertação. Toda libertação custa caro. Não há libertação sem guerra. Jesus mostrou isso. Para entrar na casa do valente e repartir os seus bens, tem que fazer violência. Tem que lutar com o valente. Tem que prender o valente e depois poder repartir os seus bens. E o valente deste mundo é Satanás. Para libertar os humanos que estão vendidos, foram vendidos no pecado, teria que se vencer Satanás. E para vencer Satanás, tem que se vencer todas as suas forças. Então, uma guerra. E esta guerra com o exército de Satanás e o próprio Satanás é que está a trazer dores como de uma mulher parturiente, ou então dores do parto. Por isso Paulo disse que a criação está na ardente expectação, gemendo com dores de parto. Porque há uma esperança que essa criação que foi vendida no pecado seja libertada do pecado. E a libertação da criação no tocante ao pecado é com dores de parto. Primeiro, resgatar o povo no meio do pecado e trazê-los para o reino do seu amado Filho. E depois disso, tirar os seus filhos daqui e levá-los para o céu. E depois disso, destruir tudo. E criar novos céus e nova terra, onde o anátema não foi visto lá. O tabernáculo de Deus. Eis aí o tabernáculo de Deus com seus eleitos. Entenderam? Então começou a libertação da criação. Começou a guerra. Por isso, quando Satanás viu que a mulher ficou grávida, então achou perigo. O perigo é iminente. Chegou a hora que eles temeram. Qual hora que eles temeram? Vieste nos destruir antes do tempo? Então eles sabiam que esse tempo chegaria. E assim, o dragão parou diante da mulher que estava grávida para que pudesse lhe tragar o filho. Parou diante da mulher que estava grávida e que gritava com ânsia de dar à luz para que pudesse lhe tragar o filho. O dragão. Já vos falei que o dragão não para diante de um ser humano, não para diante da igreja, não para diante da nação israelita, ninguém tem autoridade para lutar com o dragão. E veja que o dragão, quando para diante desta mulher que estava grávida e gritava com ânsia de dar à luz, colocou primeiro as suas forças. Sim, suas cabeças são as suas forças. Suas cabeças são os seus poderes. As 7 cabeças são os poderes mundiais que sustentam, que dominam, que governam esse mundo com vara de ferro sobre a autoridade de Satanás, como está escrito, e o mundo jaz no maligno. Pois ele não está entre os 7. Ele não faz parte dos 7.
mas os 7 são dele, suas forças, suas fortalezas, seus poderes. Ouviu 7 montes, 7 cabeças, e pararam diante da mulher que estava grávida, para que pudesse lhe tragar o filho. E essa mulher teve que lutar, está a lutar com os 7 montes, e a luta, a destruição desses poderes é os gemidos da criação, é as dores de parto, é sofrimento na terra. Mas importa que a terra gema para que os eleitos sejam resgatados da escravidão do pecado, da servidão do pecado, para que haja libertação, porque tudo estava condenado, perdido estava, tudo estava na noite, e quem anda de noite não vê luz. Sim, e os filhos da noite todos foram na noite eterna. Por isso o dia amanheceu, e o restaurador veio destruir os poderes da noite, quer das suas filhas. Por isso essa mulher tinha 12 estrelas. Esta mulher teria que vencer as 12 estrelas. Por isso também esta mulher tinha debaixo dos seus pés a lua. Também tinha que vencer 12 luas. E esta mulher estava vestida de sol. E esta mulher tinha que vencer os 12 sóis. E depois de vencer os 12 sóis, essa mulher tinha que enfrentar o próprio dragão, a 8ª cabeça, que se chama Diabo Satanás, a antiga serpente, o senhor deste mundo. E assim a mulher se levantaria com fúria, iria machucar, destruir a serpente antiga. E assim a criação poderia ser liberta da escravidão do pecado. E assim poderia haver a grande colheita. Por isso o mundo está a sofrer. Saibam disso. Todas as dores que você está vendo no tocante à criação do planeta Terra, do universo, é o resultado do trabalho, das guerras da mulher para libertar a criação que está sujeita, ou que foi sujeitada no pecado. Sei que a minha explicação é tão clara que não deixa dúvidas. Veja só, Daniel viu essa batalha. Daniel, antes de Jesus Cristo, viu esta guerra em que os 4 ventos do céu lutavam no mar grande. Quem vós pensais esses 4 ventos do céu? Quem vós pensais? E veja que na visão de Daniel, eles apareceram como animais. E Daniel viu que apareceu o primeiro animal que subiu do mar, agitou as águas e era em forma de um leão. E o segundo animal que veio depois desse, em forma de um urso. E o terceiro animal que veio depois desse, em forma de um leopardo. E o quarto animal que veio depois desse, sem nome. Quer dizer que Daniel não encontrou um animal para poder expressar, dar as características do animal que ele viu. A única coisa que ele fez é descrever as suas características que ele viu. Um animal terrível, espantoso, que tinha dentes de ferro, que rasgava, machucava, pisava, ou então o que sobejava depois de destruir, pisava com muita fúria. Viu? Já tudo estava morto, mas ainda pisava tudo. E tinha também 10 pontas sobre a sua cabeça. Estão a entender quem são esses 4 ventos? Esses 4 ventos não passam senão dos últimos 4 das 7 cabeças do dragão. Os 4 ventos do céu, esses são os últimos, as últimas, aliás, cabeças do dragão. Então, se são 7 e aparece 4 a lutar no mar grande, teriam passado já 3. 3 mais 4. Por isso esse dragão está dividido em 2 partes. Está dividido em 3 cabeças e em 4 cabeças. E o dragão, o primeiro dragão de 3 cabeças chama-se dragão branco. E o último, que é o vermelho.
E veja que o branco, que é as primeiras 3 cabeças, este é o mar, ou então o inferno. E as últimas 4 cabeças, que são os 4 ventos do céu, é o céu, que também é o abismo. Vocês estão a entender por que eles saíram no mar? Eles não são poderes do mar, mas saíram do fundo do mar, lá do abismo. E esses que saíram do abismo são os poderes que dominam os céus, os 4 cantos dos céus, os 4 ventos do céu. E você sabe que aquele que é de cima manda sobre todos. Nós vimos a mulher também tinha uma coroa de 12 estrelas. E nós sabemos que as estrelas representam os humanos. Então é a natureza. É a terra. Ouviu? Dragão branco. As primeiras 3 cabeças do dragão são os poderes do mar. E as últimas 4 cabeças são os poderes do céu. E João viu isso, aliás, Daniel. Os 4 ventos do céu lutavam no mar grande. Sendo João israelita, então a visão viu no mar grande, ou então no mar Mediterrâneo. Estão a entender? O que é que vocês esperavam? O mundo já era! Vocês estão a pensar que vai ter mais muito tempo para a Terra? Não, acabou. Isso já não é mais Golgota, não. Depois de Golgota ainda ficaram mais 2.000 anos. Não, agora terminaram os 4 ventos do céu. Só vai ter um intervalo de 20 anos para a colheita. Depois que cai o 4º vento e a derrota da 8ª cabeça, que é Satã, automaticamente só tereis mais 2 décadas, e essas décadas é para o Espírito Santo, através dos seferos, dos seus servos, evangelizarem o mundo. Então participarem da colheita. Depois disso, vai vir o anticristo. Essa noite estive com o anticristo. Ele me visitou, o filho da perdição. E ele está desesperado. Eu senti isso, que a maior preocupação dele é que eu exponha a sua identidade. A maior preocupação do anticristo agora é que ele está desesperado, que eu exponha a sua identidade. Que eu apresente a sua fotografia. Olham para o anticristo, mas não vou fazer isso. Porque poderia trazer danos aos seres humanos que não têm a cobertura de Elias. E aqueles que têm a cobertura poderiam sofrer tribulações. E ele me apareceu. E ele me perguntou, tu sabes quanto tempo resta para que eu me manifeste? E ele falou, falta pouco. Ouviram? E apareceu alguém que estava a dar uns cálculos aí. Eu falei, o que é isso? Alguém estava a fazer cálculos do tempo que falta. Eu disse, o que é isso? Eu vi. Não resta muito tempo. Esta batalha que vocês estão a ver, as guerras de Elias, é para libertar a criação que foi vendida no pecado. E essa libertação vai culminar com a destruição parcial do mundo. Primeiro parcial e depois total. Não que a libertação não está também associada à libertação. Por isso, libertação com juízo. Mas quero o juízo
agora e amanhã, hoje é o juízo de uma forma parcial. Na grande tribulação, não digo total, mediana, e depois vem a total. Mas a libertação é agora. Quem não for liberto no tempo que se chama hoje, então tem que esperar a outra chance. E qual é a outra chance? A chance de entrar no milênio. E só entrarão no milênio quem rejeitar a marca da besta. E os que não receberem a marca da besta vão sofrer sofrimentos dolorosos. Diz a Bíblia que nunca houve sofrimento na terra como o que vai acontecer na grande tribulação. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. 3 anos e meio. É muita dor. Aqueles que rejeitarem a marca da besta e enfrentarem, suportarem as atrocidades, o sofrimento, fome, miséria, não sei o que, perseguições e outras coisas, quando terminar os 3 anos e meio, mais 35 dias, então automaticamente esses vão ser o povo do milênio. Mas todos que receberem a marca da besta serão mortos na última praga que vai cair sobre a terra, para ferir a besta e todos aqueles que têm a marca dele. Com hemorroides, com sarnas, com úlceras, e vão gemer na terra. E eu te aconselho para não esperar a salvação na grande tribulação. Não vai ser fácil. Se hoje que tendes a graça e o Espírito Santo e a palavra da verdade, está difícil vocês suportarem as lutas, as tribulações, as afrontas e a cruz, quanto mais naquele momento, então muitos se venderão. Muitos vão se vender para receber os benefícios do anticristo. Ok? Eu vi o anticristo preparado. O que falta é somente destruir todo o reino de Satanás, isto é, os 7 montes, para que o mundo todo possa receber o Evangelho. Porque se sobrar um monte, a uma parte do mundo não será evangelizada. Mas se os 4 ventos caírem, nos 4 cantos da terra, a luz vai brilhar. E assim o povo que está em trevas vai ver luz. E assim, depois da colheita, vai haver um eclipse outra vez. O reino de Satanás será levantado com muita força, pois o anticristo ressuscita, depois que eu lhe derroto agora com a morte consequente. E assim, o mundo será entregue. E Paulo disse que lhe será enviado o espírito do erro, para que creiam na mentira, porquanto não creram na verdade, nos dias da verdade. E naqueles dias, a verdade será retirada da terra. O pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo serão retirados da terra. A lâmpada vai se apagar, senão aqueles que são lâmpada. Quem é lâmpada de Deus hoje continuará aceso. Ok? Mas não haverá salvação, porque não achareis em nenhum lugar. E o profeta, segundo Deus, disse: e vou enviar naquele tempo fome de ouvir a minha palavra, e também sede. Os homens andarão de um lado para o outro em busca da salvação, mas não vão encontrar nem palavra, nem Espírito Santo. E as pessoas vão desmaiar. As virgens formosas desmaiarão. Os mancebos vão desmaiar. Aqueles que um dia amaram os caminhos de Berseba. Ah, quão bons são os teus caminhos, ó Berseba. Sim, os caminhos da idolatria. Mas hoje, se ouvirdes a voz do Senhor e não endurecerdes os vossos corações, então vocês vão receber o azeite nas vossas botijas. E vocês vão comer do pão vivo que desceu do céu. E no dia da tentação, ele prometeu vos guardar. E eu vou te guardar da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. Ele vai vos proteger, mas muitos serão entregues à morte, ao roubo, serão queimados, serão espoliados, serão todos perseguidos no mundo inteiro. Mas ainda assim, aquele que perseverar até o último dia vai ser salvo. Ok? Vocês estão a compreender? Vocês estão a pensar que falta muito? Vocês estão a pensar, o que é que vocês estão a ver? Por isso vocês estão a ver um homem
que está a falar toda a verdade e que ninguém lhe faz nada. Um homem que está a afrontar aqueles que têm poder de matar, ninguém nem responde, nem é notificado. Porque essa é a mulher. Esta vida do céu. Quem poderia enfrentar? Hum? Quem? Quem poderia enfrentar aquele que desceu do céu? Pois os quatro ventos do céu estão combatendo no mar grande. Mas estão a lutar com quem? Estão a lutar com o mar? Alguém se tornou mar. Quando um homem vence uma estrela, se torna uma estrela. Ok? Mas uma estrela se difere de outra estrela, quer em grandeza como em glória. Por isso ele carrega 12 estrelas aqui. Quando alguém dominou os poderes do mar, então ele se tornou o mar. Ele movimenta o mar. O mar lhe segue. Aleluia. Por isso, os céus vieram lutar com o mar. Não é céus do inferno com mares do inferno. Porque Satanás não luta com Satanás. Senão o seu reino não poderia prevalecer. Então alguém machucou os poderes do mar. Alguém matou as 3 serpentes do mar. Alguém matou as 3 bestas do mar. Alguém matou o leão do mar. O chamado leão marinho. Alguém matou, aleluia, o budoso, o torro. Alguém matou o demônio imperfeito, o cão, a cadela, a mãe de todas as prostitutas. São os 3 poderes, as 3 bestas do mar. Ok? Alguém matou as 3 bestas do mar e ele se tornou mar. Agora o céu desceu para lutar com o mar. E o céu também vai levar no focinho. E esse alguém vai se tornar céu. Ah? E esses céus são os 4 ventos do céu. Estão a entender? Aqui está a Rússia, ou então a China, a Rússia, Índia e América. São 4 nações que fazem parte dos 4 ventos do céu. As 4 nações que têm o monopólio mundial, espiritualmente falando. E esses têm o mundo nas suas mãos. Como diz o Donald Trump, eles têm as cartas nas mãos. Eles têm o segredo do mundo. O mundo jaz em torno dessas 4 nações. E lá está o Ocidente, a União Europeia, que é o terceiro nos 7. Por isso o trono da prostituta mãe foi tirado do Oriente e foi levado no Ocidente. Estão a entender? Saiu na Babilônia, lá no Ur dos Caldeus, na antiga terra de Abraão, na Torre de Babel, no reino de Babilônia de Nabucodonosor, e foi levado até o Ocidente. E foi criada uma cidade. E é uma cidade que foi profetizada, vaticinada. Estão a entender? Essa é a mãe de todas as prostitutas. Essa é a serpente branca. Esse é o dragão branco, que já tomou banho bem cedo, pois Elias veio humilhar todos atrevidos e arrogantes. Seus maridos também serão humilhados, que são os 4 ventos do céu. Ela foi humilhada juntamente com as suas filhas. Agora seus maridos, seus amantes, também serão humilhados, os 4 ventos do céu. Ninguém vai escapar. Ninguém. E o mundo todo vai se encher da glória de Deus. A terra toda vai saber quem é que fala na terra. E os caminhos se endireitarão. Os tortos vão se endireitar. Os escambrosos vão se aplanar. Todos os montes abatidos e os vales elevados. Os outeiros abatidos. É incrível. Aqui tem outeiros e tem montes. Montes e outeiros destruídos. E depois até o próprio monte grande. Quem és tu, ó monte grande, diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. Elias triunfou.
Ouviu? Quando vocês, ó meninos, vêm enfrentar aquele que fala na terra, estás a ser sacrificados, porquanto os quatro ventos do céu, ou até mesmo aqueles que atuam no dragão branco, ou até aqueles que atuam nas 12 estrelas, eles sabem quem é que fala na terra. Os poderes dos rios, os crocodilos sabem quem é que fala na terra. Os crocodilos sabem quem é esse que está a rugir sem oposição. As bestas do mar sabem quem é esse que está a falar sem oposição. E os ventos do céu sabem quem é este que está a falar. Mas nisto eles vão sacrificando os idiotas, os tolos, para serem destruídos com um carro que aperta manolhos numa parede. Assim, se vocês são ovelhas da matança, sois entregues à morte, pois os seus donos vos matam sem piedade. Porque Elias é fogo consumidor, Elias é machado, Elias é martelo que esmiuça a penha, Elias é espada para ferir todos os incircuncisos. Então são enviados numa guerra errada. Eles nunca entram na guerra. Por que eles não querem entrar na guerra? Porque eles sabem que teriam mais tempo de vida. Agora vos enviam vocês, ó idiotas, escravos, para virem morrer. Mas eles também vão morrer no tempo deles. Mas eles mandam os escravos. Pagam dinheiro aos escravos, alugam escravos para profanarem e blasfemarem. Os primeiros que foram alugados estão a morrer com depressão. Outros estão inválidos, estão nas camas dos hospitais. Outros já morreram. Outros estão fechados nos quartos, até têm medo das suas próprias sombras. Ouviram? Os primeiros foram alugados a troco dos milhões de Kwanza. Hoje, muitos deles não conseguem nem sair fora. Tem medo da sua sombra. E os africanos são muito inteligentes. Os africanos entraram na guerra. O que é que eles fizeram? Automaticamente mudaram o modo operante. Não imitaram os angolanos. Porque o relato que chegou até eles, que os angolanos foram totalmente distorçados, estão a sofrer. Porque foram idiotas, foram tolos, enfrentaram o ferro e todos foram esmiuçados. E agora eles publicam os meus vídeos, não falam nem bem nem mal. Porque eles sabem o que ele fez em Angola e no mundo. E assim eles vão fingindo que estão a falar bem. São todos os inimigos. Eles não estão a falar bem do homem. Mas também eles sabem que falar mal poderia lhes custar caro. Então eles deixam para cada um se matar. Sabe por que vocês estão a ver esses vídeos aí? Esse vídeo é para as pessoas se morrerem. Como assim? É para as pessoas morrerem. É uma arma de guerra. Porque olha o que acontece. Eles sabem, esse influencer, muitos deles são satanistas. Muitos deles, esses que arrastam milhões, são pessoas que conhecem as profundezas de Satanás. E eles sabem quem é que eles estão a apresentar. E a história de Angola lhes leva a ser mais prudentes. Porque eles estão a chamar os angolanos como idiotas, que chocaram com ferro, e hoje estão aí, tantos os generais vão morrendo, não sei o quê. Todos eles estiveram na guerra, uns no espírito, outros no físico, alugaram pessoas para vir me assassinar, e todos eles vão morrendo. Estiveram na igreja, outros estão a se rasgar os corpos com deprimidos e não sei quem, e vão morrer mesmo assim. Então o que é que eles fazem? Eles apresentam o que existe. Parece que estão espantados. Não, é guerra. Eles sabem que os idiotas vão blasfemar. Que revelação! Eles sabem que as ovelhas da matança vão blasfemar. E por isso você entrar nos comentários vai ver as blasfêmias. Esse é um feiticeiro. Este é um falso profeta. Este é um mentiroso. Este é um bruxo. Este é um enganador. Se o facto de você escrever assim já foste assinalado, o Elias vai ir até você para ir te matar. Mas por que? Alguém fez pergunta. Um rapaz que teria ofendido o Elias, hoje agora está com depressão, perdeu tudo,
está a sofrer. Acidente é mais acidente na vida dele. Mesmo a sofrer com depressão, mas a maldição não está lhe largar. E ele veio na mãe dele e disse, a mãe lhe falou, tens que pedir perdão ao Elias. Por causa daquelas palavras que você falou, por isso você está a sofrer. Perdeu mulher, perdeu família, perdeu emprego, perdeu tudo. Está deprimido. E ele fez essa pergunta à mamãe. Mas por que ele quer matar as pessoas? Essa é a pergunta de todo mundo. Mas homem de Deus fala assim naturalmente de matarem. Sim, Elias fala mesmo assim. Jesus não. Jesus, ele vos falou isso. Jesus disse assim, olha o que ele falou. Pediram a ele para que matasse aquela aldeia por não aceitar eles entrarem lá. 2 discípulos disseram, mestre, faz o que fez Elias, mata eles. Olha o que Emmanuel disse. Vós não sabeis de que espírito vocês sois. Jesus estava, vocês só não fingir que não sabem. Jesus estava a dizer, o espírito de Elias é assim, mas o espírito do filho do homem não, de Deus não. O filho de Deus veio para salvar as almas. Elias veio para fazer as duas coisas, salvar e matar. Mata os inimigos, os que ofendem, e salva os humildes de coração. Por isso você vai encontrar a missão de Elias, diz assim, abater os montes e os outeiros e elevar os vales. Quem são os vales? São os pequeninos, são os humildes de coração. Agora, quer ser abatidos? Seja o quê? O monte. Seja um outeiro, blasfema, fala. E aqueles que há muitos anos ofendem e continuam vivos, esses estão a desempenhar uma missão. Esses estão na vontade de Deus. Deus permite que eles estejam a fazer esse trabalho que eles fazem. Mais tarde vão ser julgados. E nesse momento, enquanto eles estão a blasfemar, estão a dizer, eu lhe ofendo, eu lhe falo, há muito tempo não me acontece nada. Tenho minha vida, viu? Não, é tudo mentira. Sim, ele foi levantado para esta hora. Para esta hora foi levantado. Mas quando terminar, todos, cada um tem o seu tempo determinado. No tempo determinado, Sara terá filho. Porque também houveram homens que no passado falaram o que eles estão a falar agora. Que disseram, onde anda aquele miúdo aí, o São Tomás? Tem o miúdo São Tomás, que entrava em todas as lives. Aquilo era um endemoniado que você não imagina. Parecia, o ódio sentia-se. E ele não somente entrava nas lives, e também entrava nas vossas páginas. Quando ele te visse que você segue o Elias, ele entrava lá para te fazer cabeça, não sei o quê, falava tudo, era bloqueado, voltava a entrar, abria outras contas, voltava a entrar nas lives ele ofendia, falava que eu era falso, era bruxo, porque não sei quem, mentiroso, me desafiava para fazer live com ele. Se você mesmo é homem de Deus, vamos fazer uma live. Onde anda? Parecia que seria para sempre a sua atitude ou ação contra Elias. Não. É necessário que hajam essas pessoas. Porque essas pessoas estão a cooperar com a obra. Estão a ser instrumento de Deus. Mas estão a ser Nabucodonosores, que estão a ser usados para um propósito, para um fim determinado. Quando terminar a missão, perece. Onde anda o São Tomás? As contas dele estão inativas. Se ainda não morreu, possivelmente está numa cama do hospital ou num quarto fechado com depressão, que até tem medo da sua sombra, ou ficou maluco. Uma dessas, porque as páginas estão que nunca mais entrou lá. Ok? Então, poderá falar de uma lista muito grande de blasfemadores que zombaram. Tem um também americano aí, um angolano que vive na América, falava isso. Eu lhe ofendo, não me acontece nada. Se ele mesmo é homem de Deus, hoje vou morrer. Só que o dia que ele destruiu a vida dele, quando ele fez um voto, não digo até um voto, fez uma sei lá, é um desafio, pronto. E ele disse assim,
Se ele é homem de Deus, então que eu venha perder tudo. Quero ver se ele é homem de Deus. Foi assim quando ele perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu saúde, perdeu o carro, perdeu tudo. Agora um deprimido, com problemas em todo o corpo, não consegue emprego. O carro, na América, onde tem melhores oficinas, ninguém consegue consertar o carro dele. Mas uma coisa também eu descobri, todos têm isso em comum. Mesmo no sofrimento, continuam a blasfemar. Todos. Faz ver isso na grande tribulação. Quando os homens foram fustigados, maltratados, continuarão a blasfemar. Então, o diabo, bem falou Jesus, conhece bem o homem. Ó Satanás, tu não entendes nada que é de Deus, só compreendes o que é dos homens. Ele compreende bem. E como os homens conseguem lhe obedecer. Mas Deus, desta vez, não veio chorar para os humanos. Não há lágrimas. Espada para os blasfemadores. Então as pessoas estão se perguntando, mas aquele rapaz perguntou, por que ele está a matar as pessoas? Quero matar. Está a falar, quero matar as pessoas. A resposta é, não, eu não quero. Estou a matar os inimigos de Deus para limpar a era. O que vocês achavam? O que está escrito no livro Aleluia dos Evangelhos. E ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era e para juntar o trigo nos celeiros e queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Quem são essa palha? São esses. O que é isso queimá-los? É matá-los e mandá-los no inferno. E quem são esse trigo ajuntado no celeiro? São os vales, os humildes de coração, que estão a ser congregados no reino de Deus, para que amanhã possam se refugiar, aleluia, no barco da salvação. Na verdade, já estão a entrar no barco, e as tempestades estão a açoitar o barco, mas o barco continua permanente, de pé. Depois o barco vai parar nos montes, aleluia, de Sião, lá de cima. Ouviu? Estão a entender? Por isso, preparem-se para vocês verem ainda coisas grandes. E o diabo, sabendo que a ira de Deus está no limite, então vai sacrificando os pequeninos. Digo pequeninos não humildes, mas os ignorantes, os idiotas. E vão vir chocar com ferro, e vão vir blasfemar. Sempre tem um novo. Sempre tem novos. Os antigos já pereceram. E novos entram para a guerra. Eles não sabem, olha aí, e os novos que entram para virem começar a fazer o serviço de Satanás, eles não sabem que antes deles já existiram muitos. Antes deles já existiram muitos que andaram e achavam que eram alguma coisa. Antes dele, ele não sabe que outros já passaram no mesmo caminho e já morreram. Então ele a ser incitado, ele pensa que ele é um valentão. Mas Elias veio para acabar com toda essa brincadeira. Pouco a pouco, não vai se destruir a terra. Por isso eu falei, na fase da libertação, a terra está a ser limpada do joio, da palha. Depois vem a grande tribulação. E depois vem o fim do milênio. Criar novos céus e nova terra. E destruir tudo. E todos os pecadores no lago de fogo. Então, esta é a minha mensagem que eu trouxe a vocês, mas que os quatro ventos já estão a lutar no mar grande. No mar grande já começou a batalha e nenhum vento vai ficar. Nenhum. Todos eles vão cair. Ok? Tá ligado, então.
Deus abençoe todos vocês. E o mais importante é que a palavra foi dita. Amém?